Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como que eu fiz para sair de valores como esse aqui que eu tinha de 14 mil, na média de 10 mil ali por mês, basicamente, para mais de 30, para mais de 50 por mês, para mais, né, atualmente aqui, de 100 mil reais. A gente vem fazendo já aí há um bom tempo com o canal Dar. Esse vídeo aqui vai ser um divisor de águas para você que está aí na jornada de criação de canal Dark, que está querendo escalar, ou muitas vezes está querendo monetizar o seu canal. Muitas das coisas que eu vou falar aqui, tenho certeza absoluta que vai servir para você na sua jornada, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa, o que basicamente eu fazia ali no meu princípio, tá? Na minha operação, quando eu fazia ali em dezembro de 2023, por volta de 14, 15 mil reais ali, depois eu já dei um salto ali para quase 30. Eu tinha dois canais, um no nicho de espiritualidade e no nicho de conteúdos militares ali, basicamente, que é um conteúdo particularmente que eu gosto muito. Então, basicamente, eu postava em um canal no de espiritualidade dia sim, dia não, e no militar eu colocava, né? Basicamente, nos dias que eu não postava no de espiritualidade, eu produzia e dava um gás para produzir no mínimo 2 vídeos ali. Como é um pipeline na época que não me tomava tanto tempo, apesar de serem vídeos bons assim, eu conseguia produzir 2 vídeos ali, eu mesmo narrando, inclusive, e jogando ali para deixar de gaveta, né? Então tinha 2 canais ativos naquela época. Mas a produção, né, que nem eu coloquei aqui, era totalmente centralizada em mim, no caso. Então eu fazia, em um dia, espiritualidade, eu produzia o vídeo e postava, e no dia não, onde eu não postava de espiritualidade, eu fazia ali 2 vídeos para deixar de gaveta. Então, basicamente, eu tinha alguns vídeos de gaveta para o final de semana para o militar ali, e eu tinha também algum conteúdo ali que eu colocava de espiritualidade também. E aí eu fazia absolutamente tudo. Então, eu passava trabalhando, né? E eu passo até hoje, na verdade, mas naquela época era mais centralizado em mim mesmo o progresso do canal. Então, ideação, pesquisa de conteúdo, a roteirização, afinal de contas, né, naquela época, lá em 2022, comecinho de 2023, que eu tinha esses canais já monetizados ali e que eu começava a ganhar algum tipo de dinheiro com a plataforma, era tudo centralizado ali em mim, tá? Então eu escrevia basicamente palavra por palavra, eu corrigia quase que 100% do roteiro que eu construía e ficava lapidando ele, por mais que eu tivesse já um processo de produção já mais otimizado nesse momento, mas ainda assim eu gastava bastante tempo realmente polindo o que eu produzia, saca? Tanto publicar quanto também a confecção da thumb e edição. E eu atribuo esse meu sucesso muito ao meu perfeccionismo, em querer melhorar um pouco mais a cada dia, né? Em buscar boas referências, em me iterar mesmo, né? Em otimizar o meu trabalho, buscar melhoria pessoal, que isso obviamente ia agregar no meu profissional. Então, eu fiquei muito bom em fazer thumb. Eu não sou um editor exímio, assim, poxa, absurdo, mas assim, o básico bem feito eu sei fazer, domino ali as ferramentas, algumas ferramentas de edição, por exemplo. É que eu não lembro muito bem o Premiere hoje, né? Mas se eu abrir eu vou demorar um pouquinho, mas logo, logo eu volto, que era a ferramenta que eu mais utilizava antigamente, né? Hoje, como eu uso bastante o CapCut para gravar aula e etc. Então, eu estou muito melhor no CapCut hoje, por exemplo, do que eu já fui no Premiere. Hoje a minha equipe é muito melhor 100 vezes do que eu em After e Premiere, por exemplo. Mas assim, eu tive que ficar bom para conseguir delegar essas partes. E chegou um momento onde eu entendia, né, que como eu estava vindo tendo bons resultados ali, eu entendia que quanto mais horas eu passava trabalhando, mais vídeos eu conseguia produzir, e aí eu teria mais views e, consequentemente, teria mais dinheiro. Mas, na prática, isso não era escalável, basicamente. Então, eu não tinha uma operação. Eu era a empresa, é o que a gente chama de eu-presa, né? Então, se eu ficasse doente, não ia ter vídeo, a produção ia parar. Se a gaveta de conteúdo acabasse, eu não estivesse disposto, motivado, ou o que quer que seja para produzir vídeo, o canal ou os canais vão ficar sem vídeo. E se eu diminuísse o pace ali de produção, o faturamento também ia consequentemente cair. Então, obviamente, o faturamento dos meus canais dependia da minha presença. Isso, em um determinado momento, é horrível, é péssimo. Então, eu entendi ali por volta de final de 2023, na verdade, que eu precisava ainda assim escalar mais. Por mais que eu já estivesse fazendo ali 10 mil, pô, teve um mês ali que eu fiz 84 mil, né, que foi quando estourou ali um dos meus canais, mas assim,
Por mais que eu já estivesse ali, eu tive que ter essa virada de chave para não gastar, aumentar o meu custo de vida e já começar a criar um caixa de empresa para contratar, para delegar as funções que me tomavam muito tempo. Então eu passava de 12 a 15 horas produzindo e desgastava. Enfim, é necessário, né, no começo de todo o negócio, basicamente. Então, se eu multiplicasse ali aquilo vezes 10, basicamente, era fisicamente impossível de conseguir manter aquilo ali com sanidade mental, né? E, bom, na época que eu tava já solidificando mais ali o meu relacionamento, tava saindo já da casa dos meus pais, né? Então, foi um processo que me exigiu realmente ir atrás de subterfúgios ali para tirar um pouco da carga que eu tinha de produção ali. Então eu pensei sempre em criar um sistema, né? Eu passei de ser um executor, basicamente, para construir ali equipe, né? Desenvolver os processos e então começar a escala. Então os meus primeiros 10 mil, ali para um pouco mais, até os meus 30, realmente vieram do esforço. E eu falo isso para todo mundo. Dentro do universo de Canal Dark, até 30 mil você consegue sozinho. Tá? A partir de 30, com consistência, obviamente, é muito difícil mesmo, muito difícil mesmo. Você vai precisar realmente ter 4 braços, ter 4 pernas, meu, não vai dar, sacou? A partir de 30, pelo menos foi o que rolou para mim, né? E eu já despendendo ali, pô, de 12 a 15 horas por dia, não tendo filho, né? Solteiro na época, enfim, sem responsabilidades assim absurdas de CLT, etc. Eu já demandava, já dedicava isso ao projeto. Então, obviamente, em escala, né, conforme as responsabilidades vão vindo, isso aqui fica insalubre, né? Isso é fato. E qual que foi a primeira tarefa aí, basicamente, que eu deleguei, né? Então eu passava editando ali todos os vídeos, basicamente, era eu que colocava a mão na massa. E a primeira função que eu deleguei realmente foi a de edição, né? Para tirar esse gargalo que era o que mais me demandava tempo. Na maioria das vezes vai ser essa parte sim que vai te demandar tempo. Geralmente a primeira contratação de qualquer creator é um editor. Quero que apareça alguém aí que diga que não é de fato. Como que eu pagava se surgir essa dúvida aí, né? Eu pagava de 50 a 75 por vídeo, depende ali da demanda que eu trazia, né? Às vezes era um roteiro maior, às vezes tinha uma narração maior, um bruto de narração maior, tá? Então dependia ali, eu já tinha esse fixo ali, já esse rate já setado com o meu editor e oferecia também participação no lucro. E, obviamente, essa participação no lucro fazia com que o editor ficasse motivado, principalmente quando ele visse, quando ele tivesse acesso ao lucro ali do canal, basicamente, ao resultado que ele aplica dentro dos vídeos. Então, se eu passo uma função e aí ele, com o know-how, com a expertise dele, busca melhorar, obviamente que isso vai refletir no resultado do canal. E se refletir no canal, ele vai ganhar também a porcentagem, além ali do book de vídeos que a gente contratou, né, basicamente. Então, o custo aí, né, da operação aumentava junto com o resultado da empresa, né? Não antes dele, eu não setava ali, sei lá, vou gastar aqui 3 mil reais de editor, basicamente, e eu não sei se no mês seguinte esse custo ele vai se pagar. Basicamente, eu tinha uma noção de quanto o canal dava ali, estava dentro do meu parâmetro já ali trimestralmente, eu fazia essa análise. Então, beleza, eu posso colocar a caixa aí para contratar, né, para delegar. Ótimo. E oferecer aí uma porcentagem. E importante dizer isso, eu não parei de trabalhar ali nos canais. Eu só deleguei uma das partes, que era edição, né? Esse período que eu passei em não editar os vídeos, eu passei a cuidar mais de ideação, dos conteúdos como um todo, né? E de fato ser um cara mais estratégico e não tanto operador. Ainda assim, eu tinha que fazer os roteiros, fazer as thumbnails. E aí isso foi por partes, né? Mas ainda assim eu tive mais tempo, mais paz mental para pensar realmente no crescimento ali dos projetos. E é importante eu ressaltar isso. Eu não contratei um editor para postar mais vídeos. Não, ele seguiu o que eu já fazia, a quantidade de vídeos continuou a mesma, mas a qualidade das decisões imputadas em cada vídeo cada vez mais se saíram melhores, justamente porque eu tinha mais tempo para pensar na ideação dos conteúdos. Tá? Então o crescimento ele veio de vídeos melhores e não de mais vídeos. E tira isso da sua cabeça, muitas vezes, se você pensar que a solução é postar mais vídeo. Não, se você só posta mais vídeo e não sabe o que você está produzindo de fato, você só está escalando o erro e não escalando a assist. Você tem que postar. Beleza, por mais que você poste num volume alto, sei lá, de vídeo, você tem que entender o que está funcionando e o que não está funcionando. E esse é um ponto importante, não você só vai escalar erro aí, basicamente. E bom, de 10 a 30 mil reais por mês aí, basicamente, eu ainda tinha esses 2 únicos canais. E aí, depois, né, obviamente, eu tripliquei a receita com mais tempo para pensar, com ideias melhores ali antes de produzir um conteúdo, nem que seja pouquíssima coisa melhor a cada publicação, às vezes um feedback coletado melhor, que eu
que eu colocava nos próximos vídeos, sei lá, uma ideia que eu testava. Eu não gosto de, por exemplo, pô, meu canal começou de um jeito, eu quero sofisticar o meu canal, eu vou mudar completamente o estilo de edição, eu vou mudar completamente o estilo de thumb, não, tá? Eu vou com calma, vou fazendo microajustes ali basicamente, identificando o que é bom e o que não é. Feito isso, quando eu tive esse insight, comecei esse processo de escala, né? Eu comecei a escalar dentro dos meus próprios canais, entendendo de fato o que meu público queria. E esses dois canais ali principais que eu tinha, me ajudou muito nessa etapa de crescimento, porque obviamente quando você busca agradar o público que você já conhece, você extrai mais valor disso, você adquire mais conhecimento sobre um determinado público. Então eu costumo dizer, né, que hoje em dia eu entendo muito bem quem assiste esse tipo de canal. E eu consigo mirar e ser certeiro muito bem com essa galera, porque eu já sei mais ou menos o que eles gostam, a depender da faixa etária, a depender do interesse dessa galera. Então eu consigo já viralizar basicamente com quase 90% de certeza um canal nesses dois nichos. E agora, né, que a gente já vem fazendo aí mais de 100 mil reais com consistência, eu já não tenho mais dois canais. Eu tenho 5 ali que são a galinha dos ovos de ouro, que eu costumo dizer, né? Mas no total monetizado mesmo eu tenho 7. Mas esses dois, assim, adjacentes, eles não me trazem uma receita exponencial, assim, grande, então eu não considero como um canal que eu tenho de fato. Eles estão lá gerando a receitinha deles, mas é algo bem pouco comparado a esses 5. E hoje eu tenho 8 colaboradores que gerenciam todos esses canais, entre eles um gerente, administrador, né? Um gerente operacional, galera que faz thumb, galera que faz título, galera que faz edição, tenho toda essa galera aí. Então, todo esse time, e além de mim também, que passo o olho, então seriam 8 colaboradores mais eu, né, para avaliar tudo ali que tá acontecendo e coordenar essa operação. Hoje eu tô mais na parte mesmo de estratégica e análise ali, para mais cuidar da galera mesmo, no ponto de vista emocional, basicamente, e não tanto no operacional, porque os pipelines que eu já criei, os playbooks, né, cada processo, cada passo a passo já está bem organizadinho. Então as pessoas elas só seguem basicamente o que a gente já vem construindo aí, enfim, há muito tempo. Uma das dúvidas que mais surge é como eu contratei essas pessoas, né? Que pode surgir aí se você estiver assistindo esse vídeo. Muitas vieram por indicação, network. Um recomendou outro, que outro recomendou outro. Eu não tenho na minha equipe hoje uma pessoa que eu contratei, um freelance, assim, basicamente. Não. Foi tudo por indicação. E alguns também foi treinado, né? Eu treinei ali para fazer alguma função ali. Basicamente, eu tenho essa questão de perfeccionismo. Eu falei no começo do vídeo, né? Então, dedicar uma função que eu acho muito importante é muito difícil. Eu preciso treinar, preciso avaliar de perto a entrega. Então, eu prefiro treinar muitas vezes, e então essa pessoa busca se aperfeiçoar depois, sei lá, do que ir atrás de um freelancer, por exemplo, que não entende mais ou menos como eu penso. E é mais difícil, né, de ensinar uma pessoa que já é meio engessada, sacou? Então, o que acontece? Muitas pessoas me perguntam, né, se eu tenho esse faturamento além de AdSense, eu vendo produto, etc. Não. Essa constância de receita ali, basicamente, de AdSense, ela vem desses 5 canais, não vem do produto. Tanto que é o que cai na Husk aqui, basicamente, né? Esse 143 mil aqui, 766, é aí o que, enfim, a gente tem somente de AdSense. Não é nada além disso. Então, antes que me perguntem, né, vem essa receita somente de anúncios passados no canal. E é bastante plausível vocês entenderem isso, porque é sim algo extremamente atingível, né? Uma vez que você se preocupa em entrega. Seria extremamente difícil eu conseguir entregar resultados como esses, com essa constância que a gente vem tendo, se eu não me preocupasse com a qualidade dos meus conteúdos, em agradar, em fidelizar o público que assiste o meu canal, entender o que eles querem, o que eles não querem, entender o mercado como um todo. E é por isso que muitas vezes quando vocês assistem aqui os meus conteúdos, por exemplo, fica muito mais nítido a forma como eu trabalho, porque simplesmente eu prezo pela qualidade dos vídeos. Eu não tenho operações assim absurdas onde eu gasto, sei lá, 10 mil dólares por vídeo. Não, tá? Mas basicamente eu entrego o que o meu público quer de uma maneira bacana de assistir e que afasta muitos dos nossos competidores. É por isso que eu tenho essa constância e é isso que eu prego nesse mercado. Afinal de contas, a galera que está comigo, né, e que vem aprendendo aqui dentro do Runner, né, nas trilhas de aprendizado que a gente entrega, etc, etc, eles estão aqui justamente por conta dessa minha cultura de entrega
de bons vídeos, em as pessoas entenderem e aprenderem de fato como é que ela vai produzir ali um bom vídeo no formato de catálogo sequencial, como que ela vai produzir aqui no formato de anatomia de avatar, de TIB, a entender o processo na prática de criação de um canal que a gente cria e entrega aqui só para a pessoa replicar ali, dobrar um nicho, encontrar uma oportunidade bacana. Esse é o nosso intuito, entregar realmente um conteúdo de alto valor, seguindo aqui as missões diárias, né? Então, quem entra aqui já tem uma noção clara do que ela deve fazer, o que ela deve aprender, o que ela deve produzir de fato para chegar no resultado que é monetizar, ganhar grana e realmente viver desse mercado de maneira consistente, igual eu mostrei aqui para vocês, né? Começando ali pequeno, começando um pouquinho, fazendo seus primeiros 5, 10 mil reais ali por mês e obviamente depois escalar e contratar, se for o caso, né? Ir atrás de ferramentas melhores e etc, certo? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Valeu, padrinho.